atividade toda que ele é um período super tranquilo, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem e vocês vão gostar muito, se divertir e aprender bastante na palestra dele, tá? Fiquem à vontade para perguntar, para questionar e... Boa noite. Oi, boa noite. Então é isso. Não precisa ligar o computador, é para olhar para cá. Eu até prefiro que não ligue, porque a experiência que eu tenho é que a galera acaba se hipnotizando com a tela. A palestra. Não, se hipnotiza com a tela e acaba no... Porque o negócio da gente é assim, é muita conversa. Minha experiência, eu estou dando aula há 10 anos, e a minha experiência é a seguinte: nós estamos vivendo hoje uma espécie assim de anorexia presencial e uma capacidade de conversa à distância muito grande. A propósito, se vocês quiserem, podem chegando para cá, a cadeirinha, pode ficar aqui mais perto. À vontade aí. Fica à vontade. Humaniza, gente. O que acontece? Às vezes acontece o seguinte: você vai para um restaurante com um cidadão, aí tu demora 2 semanas para marcar com a pessoa. Aí quando você está no restaurante com ele, aí toca o telefone. Aí ele fica o tempo todo que você está no restaurante, ele falando, comendo e falando da outra pessoa. Aí você chega pro cara e fala o seguinte: ó. Ele falou: bom, então não deu pra gente conversar, vamos almoçar semana que vem. Fala: não vamos almoçar semana que vem. Semana que vem você almoça com alguém e eu te telefono. Aí eu fico no telefone contigo e alguém fica assistindo a nossa conversa. Então a gente está vivendo esse problema, e tem muita gente que diz que a gente vive esse problema de dificuldade de se relacionar no presencial, mas eu acho que isso é uma coisa que vai passar. É ainda o início do caminho. Então o que eu quero apresentar para vocês? Eu dou aula também na faixa, no curso de marketing digital. Dou aula também na COP, lá na UFRJ. Boa noite. Boa noite. E lá na faixa eu também abro o curso. Por que as pessoas me pedem, a Mara me pede para abrir o curso? Porque eu trabalho com internet, não é que eu vou abrir o curso porque eu trabalho com a internet. Eu vou só contar uma historinha, começa, eu trabalho com internet, 3 pontinhos. Há 20 anos, eu montei a minha empresa, que nos chamava Agência Digital, há 20 anos, em 1995. Tem muita gente aqui que eu acho que estava nascendo em 95, não é isso? Ou talvez perto disso. Então, em 1995, eu montei minha empresa de consultoria internet. E comecei a trabalhar com internet 2 anos antes. Então, eu comecei a trabalhar com internet em 1993. E comecei a usar a internet em 1992. Quando eu comecei a usar a internet, não chamava de internet. Bom dia. Então, eu tenho 500 projetos na área de internet. Tudo você possa imaginar. Já fiz Rompejo Aquilo, a Metro, para pequenas empresas, grandes empresas. Já trabalhei aqui no Rio, assim, nas grandes, assim, trabalhei na Vale, trabalhei tudo como consultoria ou capacitação, ou treinamento, ou desenvolvimento de software, BR Distribuidora, Petrobras, BNDES, Vale do Rio Doce, Dataprev. São Paulo trabalhei com a Natura, trabalhei com a Nokia, trabalhei com a Prodesp. Já trabalhei com a Proderj aqui também. Estou trabalhando hoje na prefeitura, fazendo um curso de capacitação. Então, se vocês chegarem para mim, se vocês quiserem me irritar, vocês podem me irritar à vontade. Mas se vocês quiserem me irritar legal mesmo, vou dar uma dica. Vocês dizem assim: pô, você é uma pessoa muito teórica. Vocês podem falar isso, mas eu vou me irritar com vocês. Porque eu tenho 500 projetos de internet. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu fui estudar e fui fazer mestrado e doutorado
Porque eu não estava conseguindo atender bem os meus clientes. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo no mundo. Tudo bem? Isso por quanto tempo de mercado? Oi. O meu mestrado foi logo no início, mas o meu doutorado terminei em 2010. Fazer uns 5 anos formado. Então, o que acontece? Eu vou apresentar para vocês um conjunto de coisas que tem a ver com filosofia, teoria. Porque é como se fosse o seguinte: quando você vai fazer uma metodologia, e vocês vão trabalhar com metodologia, esse curso aqui é para vocês aprenderem uma metodologia para ajudar as empresas nessa área de mídias sociais. Bom dia. Nessa área de mídias sociais, vocês vão trabalhar com a metodologia. A metodologia é como se fosse pequenas causas. Pequenas causas. É como se na justiça fosse primeira instância. Você vai discutir metodologia. Aí você vai fazer as metodologias, e aí na metodologia você tem uma parte da metodologia que é estratégia, tem outra parte que é métodos de como você vai resolver o problema, tem as tecnologias e as pessoas que vão trabalhar para você poder fazer os projetos. Tudo é metodologia. Ninguém resolve problema sem metodologia. Vai trocar um pneu de carro, metodologia. Vai trocar a válvula do carro, metodologia. Vai trocar a lâmpada, metodologia. Se você fizer alguma coisa fora de uma metodologia equivocada, vai quebrar a lâmpada, não vai conseguir trocar o pneu do carro, a roda vai sair, o carro rodando. Tudo é metodologia. Então a gente não se relaciona com os problemas do mundo sem metodologia. Vou escovar o cabelo, metodologia. Vou escovar o dente, metodologia. Tudo é metodologia. Então o que acontece? Às vezes começa a acontecer uma determinada coisa que a metodologia não funciona. O governador do Rio Grande do Sul, muito empolgado com a internet, ele resolve criar um Twitter. E bota isso numa revista que eu recebi em casa. Governador do Rio Grande do Sul. Case espetacular na área de mídias sociais. O governador do Rio Grande do Sul abriu um Twitter. 1.000 seguidores. O Rio Grande do Sul tem 10 milhões de habitantes. E aí o nosso maravilhoso governador do Rio Grande do Sul, bom dia. O nosso maravilhoso governador do Rio Grande do Sul resolveu uma vez por mês responder uma pergunta dos 10 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul. Olha que espetáculo de uso de internet que ele está fazendo. Então não só ele está frustrando os 999, na época, seguidores do Twitter, como os 9.999.000 que querem perguntar alguma coisa ao governador. Aliás, nem querem perguntar, querem encher o saco do governador para resolver os seus problemas. Então tem alguma coisa errada nessa metodologia. Não é? Tem alguma coisa errada nessa metodologia. Por que o governador, com a melhor das boas intenções, e eu vou dizer para vocês que das boas intenções o inferno está cheio, e de saco cheio também, o cara vai para a rua, é atropelado. Aí vem uma pessoa cheia das boas intenções. Coitado, está atropelado, ninguém está fazendo nada. Pega o cara no colo, bota no táxi, chega no hospital. O cara chega no hospital tetraplégico. Porque não era para tirar da rua. O cara não tem boa vontade
Pô, ele tem muito boa vontade, mas qual é o pecado dele? Não tem metodologia. O médico vai para a favela operar na favela de graça. Ai, que coração maravilhoso. Temos que fazer um altar para esse médico na favela. Que cara espetacular. Quanto mais ele opera, pior as pessoas ficam, porque ele está usando um método não adequado. Então não adianta ter as melhores boas vontades do mundo, o governador, ser o governador, que ele se diz o governador 3.0 do mundo, só que ele não tem um método adequado. Então qual foi a minha percepção? Que a metodologia, as metodologias que existem hoje para lidar com mídias sociais estão com problema. Aí o que acontece quando a gente vê que tem problemas na metodologia? A gente sobe para a segunda instância. Bate na porta da segunda instância. Qual é a segunda instância depois da metodologia? Nós temos um segundo andar que chama teorias. Aí o cara, meu Deus do céu, vai falar de teoria, que saco. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo que a gente aprendeu sobre teoria, tem uma frase de um cara que é boa, que é a seguinte: não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Porque as teorias, elas balizam as metodologias. É porque a gente vê as teorias que a gente tem hoje na academia, nas universidades, vocês fizeram curso na universidade, as teorias e tal. As universidades hoje, elas são, em vez de ela resolver o problema da sociedade, as universidades estão criando o problema para a sociedade. Na minha opinião. A escola hoje, em vez de ajudar, está atrapalhando. E as universidades hoje, em vez de ajudar, estão atrapalhando. Então, quando as pessoas desenvolvem teoria na universidade, elas não estão desenvolvendo teoria na academia para ajudar nas metodologias. São teorias eunucas. São teorias que não fazem sexo com as metodologias. Então não adianta, ficam lá andando de um lado para o outro no salão, mas não conseguem pegar ninguém. Então eu estou mostrando para vocês que quando a gente vai começar a subir da escalada, da escadinha, as metodologias pedem melhores teorias. E qual é o grande problema que a gente tem hoje na análise do que está acontecendo hoje na internet? As teorias estão mal formuladas. Primeiro, não há teorias, há impressões sobre a internet. As pessoas acham coisas. Ah, eu vi meu filho lá, eu acho que o meu filho... Aí chega a alguma conclusão. Ah, sabe o que aconteceu? Eu estive na rua, vi um cara com celular, chega a alguma conclusão. E a partir daquela conclusão, ele vai fazer uma estratégia enorme sobre o mundo da internet. Então, o que aconteceu na minha experiência profissional? Eu comecei a ver que não havia boas metodologias, teorias para ajudar a melhorar as metodologias. Faz sentido isso? E quando eu comecei a trabalhar com as metodologias, todo feliz, todo satisfeito, fiz um livro em 2006, chamava Conhecimento em Rede. Foi o primeiro livro no Brasil que falou sobre o Web 2.0. Eu e o professor Marcos Cavalcante da COP. Fizemos lá um cenário espetacular e fizemos uma metodologia espetacular. Espetacular. Inovadora, né? Aquela entidade que escreveu aquele livro já desencarnou, não está mais aqui. Saiu desse corpo que não te pertence. Eu trabalho com um conceito filosófico que é certezas provisórias. Eu não tenho certezas absolutas nem dúvidas relativas. Eu tenho certezas provisórias. Então a minha certeza provisória de 2006 era aquela. Só que aquela certeza provisória, ela foi indo em direção à realidade e a realidade foi indo em direção àquela minha certeza provisória e a minha certeza provisória entrou dentro de uma onda
embolou com a realidade e quando eu vi eu tinha me afogado porque aquela certeza provisória não era uma boa certeza provisória. Ela estava carente de coisas de melhoria. Então eu naquela época, em 2006, levei a ideia de que a gente poderia implantar as mídias sociais nas organizações, criar um ambiente de colaboração nas organizações e eu fui para o mercado criar conhecimento em rede nas organizações. Fui levar à luz, um profeta levando a luz para os seus seguidores, para a felicidade de todo mundo, chamado conhecimento em rede, para que todo mundo passasse a colaborar dentro das organizações. Coisa linda, espetacular. Sabe o que aconteceu? As organizações disseram: negativo. Nós não queremos participação. Nós não queremos colaboração. Do jeito que tá bom. Os projetos todos, o pessoal empolgado, a galera que a gente estava dando capacitação. Não era problema de empolgação. Todo mundo empolgadaço, mas chegava um determinado nível da empresa, nego, baixa a bola. Aí vocês vão falar, pô, se as empresas não querem, né? Se as empresas não querem, para que você fica insistindo? O mercado não é oferecer aquilo que as empresas querem. De certa forma, sim. Só que as empresas têm que combinar com os russos que estão de fora das empresas. A cooperativa de táxi, que não gostaria de fazer participação nem colaboração, teria que combinar com a garotada dos aplicativos para não lançar os aplicativos. E o pessoal taxista teria que combinar com o pessoal do Uber, para o pessoal do Uber não lançar o Uber. E o pessoal da indústria da música deveria combinar com o pessoal do MP3 para não lançar o MP3. Então o que eu comecei a perceber? Existia uma loucura nesse mercado que a gente está vivendo. Ou seja, você levava para o cara uma posição que ia ajudar ele a sobreviver no mercado e ele não tem capacidade de ouvir o que você está falando. Olha que doideira isso. E ele está perdendo de valor no mercado e ele não tem capacidade, às vezes cognitiva e afetiva, de fazer a mudança que ele tem que fazer. E aí, malandro, como é que a gente vai viver neste mercado? Olha a confusão. Não é um mercado fácil, não. Não é para amador, não. Vocês vão virar profissionais de mídias sociais. Já estou avisando para vocês. O mercado não é para amador. Não é chegar numa empresa e nego estar desesperado a fim de você, não. Você vai ter que se adequar na empresa porque ela quer que você faça aquilo que você não tem que fazer. Olha aí que confusão. Nas empresas tradicionais. Não é confuso isso? Porque o que diz o mercado é o seguinte: vou vender geladeira, todo mundo quer geladeira. Só que você percebe que é hora de você fazer determinadas coisas, senão aquela empresa não vai sobreviver. Imaginemos um caso aqui. Nepomuceno é contratado para uma empresa de consultoria, para levar mídias sociais para a empresa de consultoria. Então eu sou um profissional de mídias sociais tradicional, estou vendendo que nem água. Boto Twitter na cooperativa, 2 anos atrás, 3 anos. Boto o Twitter, faço uma revisão em todo o aparato dos caras, melhoro o rádio, melhoro o call center, fonoaudiólogo para os telefonistas, pessoal bombando, nego achando que o Nepo é o cara mais espetacular, ganhei uma grana espetacular. Né? Todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, o cara botou no jornalzinho das cooperativas de táxi do Brasil. Estamos bombando no Rio de Janeiro. Olha só as novidades que nós fizemos. Somos hoje uma cooperativa de táxi 3.0, 4.0. Aí na semana seguinte aparece o Taxi Beat. Depois na outra semana aparece o Easy Taxi. Na outra semana aparece o 99 Táxi. E aquela cooperativa que gastou 80 mil reais com as minhas maravilhosas consultorias, que tinha uma frota de 500 taxistas, hoje tem 30 taxistas, que os outros 470 não estão mais pagando a cooperativa. E aí? E aí?
Eu ganhei o meu dinheiro. Vocês vão dizer, eu ganhei minha grana, cara, não me interessa, eu ganhei meu dinheiro. Mas a pergunta é, eu ajudei o meu cliente? Eu eticamente, sabendo que eu não ia ajudar o meu cliente, eu fui ético nisso? Eu colaborei com o meu cliente, foi esta a minha crise depressiva profissional de 2010. Você acha que eu não entrei em crise profissional depressiva? Já queria ir para o sinal vender bala. Porque eu falei, não há solução, porque o mercado quer coisas e eu não vejo condição de vender o que eles querem. E o que eu quero vender, eles não querem comprar. Melhor pular da ponte Rio-Niterói. Acabar com esse negócio de Nepo 3.0, Nepo 2.0. Desencarna disso também. Vamos partir para outra. Vamos lá para Teresópolis vender alface lá perto da casa da Mara. Então estou contando uma historinha para vocês. É uma história triste, cheia de sofrimento. Não pensa que não foi com sofrimento. Foi sofrido. E isso que eu estou falando para vocês é o mercado que nós estamos vivendo. Se você está levando o mercado, a vera. Se você quer fazer um negócio, digamos, coerente. O mercado não quer coerência hoje. A gente está vivendo uma situação muito particular na história da humanidade. E aí o que aconteceu em 2010? Eu vi que eu estava na segunda instância. Que eu tinha feito o livro amarelo e aí fiz o livro azul, que é o livro que eu lancei pela editora Campos em 2013, que se chama Gestão 3.0, a crise das organizações tradicionais. Esse livro eu ainda não desencarnei. Esse ainda estou encarnado ali. Quer dizer, coisas que eu já avancei, mas ainda não joguei no lixo. Então, o que eu percebi? Que a minha dificuldade com o livro amarelo foi que eu tinha que ir para o STF. Quem é o STF? Então nós temos as metodologias, nós temos a teoria e o STF é a filosofia. Todo mundo, ai meu Deus, filosofia. A filosofia que a gente está vendo aí no mercado, eu estava ouvindo até ontem uma aula de uma professora de filosofia e vi claramente qual é a crise que a filosofia vive, porque a filosofia ela é uma ferramenta de soluções de problemas humanos. Tem a primeira instância, tem a segunda instância e o STF. Então a filosofia é o STF dos grandes problemas. E a filosofia entrou numa viagem de ficar discutindo filosofia pela filosofia. Aí os caras ficam malucos, ninguém resolve nada, fica todo mundo ali discutindo o sexo dos anjos. A filosofia tem uma coisa muito prática na sociedade. A filosofia ela faz as perguntas mais importantes. Quem somos nós? É a primeira grande pergunta. E eu vi que nós tínhamos uma crise filosófica, da maneira que a gente pensa o ser humano. Então, quando a gente vai começar o nosso encontro hoje, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: existe uma maneira de pensar o ser humano que é equivocada, na minha percepção. Isso é importante. Eu em nenhum momento acredito que uma pessoa sozinha vai chegar à verdade. Então eu tenho a minha percepção e a minha certeza provisória. Vocês podem ter a percepção de vocês e a certeza provisória de vocês. E a partir dessa certeza provisória que vocês vão ter, vocês vão desenvolver uma teoria e uma metodologia e vão atuar. O mais importante é que quando você for atuar, seja eficaz. É aí que você vai ver se você tem uma boa teoria, uma boa filosofia, para você ver se você tem uma boa metodologia. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: como é que, se vocês fossem ser coerentes, sérios, sinceros, éticos, o que vocês teriam que dizer numa organização hoje, na TV Globo? Bateu na porta da TV Globo. O que vocês deviam dizer para a TV Globo? O que a gente vai chegar lá e dizer? Bater lá e dizer: vocês estão equivocados.
Do jeito que vai a coisa, vocês vão ser vendidos para o Google. Vocês estão perdendo valor na bolsa de valores. Eles não estão, mas fingem que estão. Porque a gente está vivendo hoje uma mudança e a gente não sabia, a gente não tem experiência, não tem teoria consistente e nem uma visão filosófica consistente para entender o tamanho da mudança que a gente está vivendo. Dos meus estudos que eu tenho feito, eu tenho estudado isso há 10 anos. Então eu queria mostrar um slidezinho aqui. Ai, que inveja. Eu nunca conseguiria fazer isso. Mas para que tem escada? O ser humano inventou, nós somos criativos. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Eu tenho uma bancada, eu trabalho em casa, então lá no meu escritório eu tenho uma bancada. Então eu passo a maior parte do tempo estudando, pensando, refletindo, dando aula, dou aula em casa, dou aula. Então, e vou aperfeiçoando as coisas. E vendo como as pessoas reagem, como é que a gente trabalha. Então, nessa bancada, eu tenho essas coisas que eu falei para vocês. Eu tenho a filosofia, as discussões filosóficas, as discussões teóricas, as discussões metodológicas. Então, eu tive que inventar uma nova forma para poder resolver esses problemas todos. Eu tive que inventar, cheguei à conclusão que eu tinha inventado uma forma nova de pensar os problemas, que eu chamei de método científico 3.0. Primeira coisa é esse conceito filosófico da certeza provisória. Normalmente as pessoas vêm com certezas absolutas, são os dogmáticos. O professor chega cheio de regra. É assim que funciona, anota aí, é assim, etc. Eu tenho minhas certezas provisórias. Porque alguém daqui pode chegar para mim, a partir de um determinado problema, e dizer, pô, você já pensou nisso e eu nunca ter pensado. Por quê? Porque a minha percepção é parcial. Eu nunca vou ter a possibilidade de ter a percepção completa. Às vezes é o homem que não consegue ver uma coisa que a mulher consegue ver, às vezes é um jovem que consegue ver uma pessoa que o velho não consegue ver, o velho que não consegue ver o jovem, às vezes é um gaúcho que não consegue ver uma coisa que o carioca não consegue ver. São várias possibilidades. É uma pessoa mais pessimista, o outro mais otimista. É nesse caldeirão que a gente consegue construir coisas. Então eu não posso nunca dizer que eu tenho uma certeza, eu tenho uma certeza provisória. Agora eu não posso ter uma dúvida relativa, porque senão eu nunca vou tomar decisão nenhuma. Eu fico lá com aquele papo socrático, sei que nada sei. E tu sabe que nada sabe e se você sabe que nada sabe, então você não vai fazer nada. Não vai tomar nenhuma decisão. A outra coisa é o foco na redução de sofrimento e produção eunuca de conhecimento, é questionar o modelo que a gente tem hoje. E a gente trabalhar em cima de problemas. E isso é uma coisa que vai ter muito impacto na educação no próximo século, que é a discussão agora em torno de problemas. Problemas são multidisciplinares, problemas são abertos, problemas permitem a participação e a colaboração. Assuntos são fechados, assuntos não permitem a participação. Assuntos não são multidisciplinares. E nossa escola é toda trabalhada em assuntos, tudo é assunto e a gente não tem problemas. Construção participativa. Então eu já tenho aqui, desde esses 10 anos, eu já fiz um cálculo mais ou menos, tem aí mais de 1.000 pessoas envolvidas nessa discussão sobre essas teorias. Toda vez que eu entro, eu venho falar das teorias, apresento e as pessoas questionam. Então já levei muito tiro, facada, cacetada, paulada, tudo. E a partir daquilo eu vou ver e vou. Eu não sou mais um autor individual, então, desse processo. Eu sou um curador, porque eu vou vendo o que as pessoas estão discutindo e vou trabalhando com essa curadoria.
tem uma bancada epistemológica, então eu fiz essa divisão. Às vezes tem coisas que são filosóficas, às vezes tem coisas que são teóricas, às vezes são coisas de metodologia. Depois tem uma discussão sobre ciência pura e aplicada, mas isso aí não vai entrar agora. Produção e divulgação de mídias sociais. Tudo que eu faço é direto na internet. Não tem publicação em revistinha acadêmica, não tem nada. É tudo na internet. Todas as minhas aulas nos últimos 2 anos, 100% das aulas e das palestras, todas na internet. O que acontece? As pessoas vêm me criticar na internet. E a partir disso eu estou crescendo e me empoderando. Ao invés de me esconder, eu estou me colocando para me empoderar. As pessoas falam, mas você então colocando na internet, as pessoas não vão mais te chamar. Ao contrário, as pessoas vão me chamar. Exatamente porque eu estou colocando. Então, o que eu quero trazer para vocês é mostrar o seguinte, isso que eu estou trazendo para vocês, só é possível chegar às conclusões que eu cheguei, porque eu sou o curador de um debate de milhares de pessoas que estão discutindo já esse assunto. Posso dizer que a gente desenvolveu uma teoria Uber. Vocês vão dizer, pô, mas eu nunca ouvi o Nepomuceno falar, nunca vi esse cara. Mas a internet tem essas coisas. Você vai no armário, quando você abre o armário, não tem mais armário, os cupins já comeram todos. Porque a internet, ela trabalha, morreu aquele cara em Goiânia, uma opção de gente chorando, você nunca tinha ouvido falar do cara. Às vezes você está andando na rua assim, tem uma galera que é fã de uma banda que você nem sabe que existe aquela banda. E aquela banda já tem 10 anos que aquela galera ali se atira debaixo do carro por causa da banda. Então nós estamos vivendo, saindo da mídia de massa e indo para a mídia de missa. Eu não sou uma celebridade de massa, eu sou uma celebridade de missa. Vocês não me conhecem, mas eu sou uma celebridade de missa. Eu tenho uma galera que me segue. E isso faz com que eu amadureça coisas independente da estrutura tradicional. Isso nunca aconteceu. E a pessoa que achar que, porque eu não conheço aquela pessoa não vai me agregar, é que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Porque a gente não tem a capacidade, as pessoas às vezes é o seguinte, se não aparece na televisão, se não apareceu no Globo, eu não considero aquela pessoa uma pessoa válida para o meu raciocínio. Porque a gente pensa que alguém tem que carimbar as pessoas. E esse alguém não é você. É alguém, ou a mídia, que tem que te carimbar. Então o que eu quero mostrar é que isto aqui, o que eu vou mostrar para vocês, é um amadurecimento de muita gente. E está muito consistente, porque a gente já discutiu bastante coisa. Não quer dizer absolutamente que é definitivo, mas é uma discussão que já está bem consolidada em uma série de coisas. Então eu tenho ajudado já algumas organizações maiores, que é o caso da Prefeitura do Rio, tive fazendo palestra no governo do Estado do Espírito Santo, ajudando lá o governador, nessa linha de raciocínio, já entrando, tive ajudando a Marina na plataforma dela, da campanha dela, para apresentar um projeto de participação de massa. E aí entrou dentro do programa dela. Então as coisas começam a ganhar uma certa escala, em função da consistência do que a gente vem fazendo. Mas é uma teoria e uma filosofia e uma metodologia emergente. Uber, no dia que começar a aparecer com mais força, não vai ser assim, apareceu, não vai, na minha opinião, tem muita gente já discutindo isso, tem muita gente trabalhando nessa linha. Eu tenho falado isso, eu não costumo apresentar essa discussão, que eu resolvi apresentar para vocês poderem ter um balizamento de por que a gente vai chegar em determinadas coisas e vocês, por acaso, possam não ter. Então, dentro daquela ideia que eu passei para vocês, quando eu fui subir na filosofia, eu vou entrar nessa discussão. Então, a gente aqui na metodologia, a gente desenvolveu uma metodologia que chama inovação participativa, que é o que eu sugiro às organizações fazer, que está no livro azul, não é com esse nome, mas já mais ou menos nessa linha. Nós fomos discutir, para entender a internet, nós fomos para a macrohistória e desenvolver um conceito chamado antropologia cognitiva, que são
que estuda as rupturas de mídia na história. Não é a primeira vez que acontece uma internet no mundo. A internet é uma coisa que já aconteceu antes. E isso dá a base para a gente poder entender o que está acontecendo. E chegamos nesse conceito da tecnoespécie. Por que a gente é uma tecnoespécie? E isso muda radicalmente a maneira que a gente pensa o ser humano. Eu vou falar num conceito que não está aí na apresentação, é um conceito novo, mas que é um conceito ótimo para a gente pensar, que é o seguinte. A coisa mais importante que eu acho que eu vou dizer tem a ver com esse conceito, que é o seguinte: o ser humano, ele tem uma coisa que chama complexidade progressiva. Eu vou explicar o que é isso. Mas a gente não entende o ser humano assim, porque a gente não trabalha com a macrohistória. Se a gente vai trabalhar com a macrohistória, isso vai ficar evidente. Nós trabalhamos sempre com a microhistória. O que é a microhistória? Os últimos 300 anos, microhistória. A sociedade moderna de 1500 para cá, microhistória. A macrohistória é milênios, séculos. Aí você vai falar, né, por que você entrou nessa viagem de trabalhar com a macrohistória? Porque os fenômenos de rompimento de mídia não acontecem em 50 anos. Eu estou lendo o livro de um cara que chama Breve História do Tempo, Harari, um israelense. O livro do nome chama Sapiens. Ele está falando de uma revolução cognitiva, que é, como eu estou dizendo, que existe na internet, a revolução cognitiva. Ele está falando de uma revolução cognitiva que aconteceu há 70 mil anos atrás. Então, como é que você vai entender um fenômeno que está acontecendo, que, na minha opinião, o último fenômeno parecido com a internet aconteceu há 70 mil anos atrás? Aí você vai dizer, realmente as empresas não vão escutar você. Que você vai chegar e dizer que eles têm que começar a estudar 70 mil anos atrás, eu vou dizer, não fui eu que inventei a internet. Eu só tento entender o que está acontecendo. Não fui eu que inventei. Porque se a gente começar com preconceito, eu não quero estudar, eu não quero entender esse negócio de 70 mil. 70 mil anos é muito tempo. O que a gente vai fazer? A gente está vivendo isso. Eu já digo, quando as pessoas ficarem muito ansiosas, tem a opção de se congelar. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer agora é pintar um negócio de congelamento. Você fala assim, me deixa daqui a 20 anos, quando as coisas estiverem mais calmas. Aí você me descongela, bota no micro-ondas. Mas por enquanto, vocês estão aqui, vocês vão ter que encarar essa tranqueira que nós estamos vivendo. Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar a macrohistória, e eu estou falando de complexidade progressiva, o que você vai analisar? Qual é a característica fundamental do ser humano? Vocês vão até rir, mas sabe o que é a coisa mais importante que acontece no ser humano? O ser humano adora fazer sexo. É a característica principal da nossa espécie. E quando ele faz sexo, sabe o que acontece? Tem filho. Acontece isso, não sei se vocês sabem, mas isso acontece. Quando faz sexo, faz filho. E quando faz filho, sabe o que acontece? Aumenta a população. Coisa engraçada, né? Aumenta a população. Até aí, não estou falando novidade nenhuma. Mas eu vou falar uma novidade que vocês nunca pensaram. A espécie humana é a única espécie, talvez tirando os insetos, botando todos os mamíferos, é a única espécie que cresce sem pedir licença para ninguém. Vocês já viram por acaso, todo mundo viu Rei Leão? Rei Leão, todo mundo viu. Aquela manada de gnus, não tinha manada de gnus no Rei Leão? Por que não tinha uma manada do tamanho de gnus dos leões? Tinha manada de gnus, não tinha? E por que não tinha uma manada gigantesca de leões? E os leões eram ali meia dúzia de leões. Porque os leões têm uma limitação genética. Por que os lobos não têm, que nem as zebras, milhares? Limitação genética. As zebras têm uma limitação genética. Os elefantes têm uma limitação genética.
O ser humano não tem limitação genética. Por que o ser humano não tem limitação genética? Quem que me dá uma sugestão? Por quê? Como é que a gente pode explicar isso? Como é que a gente resolve o problema quando começa a aumentar o tamanho da população? Quem que me ajuda? Hein? Hã? Vírus, aí morre, não sei o quê. Mas vamos supor que a gente tenha, como a gente fez agora, superou esses problemas. Reduziu a mortalidade, aumentou o tempo que as pessoas ficam na Terra, né? Como é que a gente consegue fazer diferente das outras espécies? Hã? É presa predador? Hã? É razão presa predador? Não. Porque nós somos flexíveis, Hã? temos capacidade de raciocínio. Quase isso. Quase isso. Então o que acontece? Nós temos uma capacidade de pensamento, nós desenvolvemos, apostamos tudo no nosso cérebro, e quando a gente começa a aumentar a complexidade progressiva, quando a gente começa a aumentar a população, porque adora fazer sexo, vai aumentando a população, as outras espécies, o que acontece? Está lá o leãozinho de bobeira, o leão olha assim e fala, esse moleque aí não tem comida para ele não. Mata. Simples assim. Tubarão come lá os filhotes. E os nossos amigos caçadores-coletores também praticavam o infanticídio. Não podia passar de 100 o grupo. Isso antes dos 70 mil anos. Então o que acontece? Se a gente não entender quem é a nossa espécie, porque isso tem a ver com a internet. A gente não vai entender a internet se não entender isso aqui. Então o que acontece? Sabe como é que o ser humano se vira? Ele sofistica a cultura. Ele cria tecnologias cognitivas. Ele empodera o seu cérebro. Ele empodera o seu físico. Ele cria uma escada para a Mara poder subir no negócio. Ele inventa o avião. Ele inventa o marca-passo. Ele inventa a camisinha para não ter mais filho. Ele inventa o guindaste para levar mais peso. Ele inventa a asa delta para poder voar. Ele inventa o avião. Então, como é que a nossa espécie, e a gente não para pensar nisso, como é que a nossa espécie se virou ao longo da macro-história, nesses milhares de anos? Nós fomos crescendo, os incas lá, os maias ali, os não sei quem ali, os australianos para lá, os africanos para lá, todo mundo separado, todo mundo chegava a um determinado tamanho da população, entrava em colapso, morria todo mundo, aparecia outro e tal, a gente veio andando nessa brincadeira. Só que de repente a gente foi aumentando, foi inventando caravela, foi juntando tudo, virou uma bola. Então o que acontece, galera? O que acontece é o seguinte, o ser humano ele resolve o seu problema de complexidade inventando tecnologia. Então a coisa mais importante para a gente começar a entender a internet é que nós somos uma tecnoespécie. Não é que a tecnologia é neutra, que a gente usa a tecnologia, não. Se nós não tivéssemos abraçado as tecnologias, nós não seríamos uma espécie humana. Nós só somos humanos porque a gente abraçou a tecnologia. O ser humano só é humano porque abraçou a tecnologia. Aí vocês vão dizer, geralmente tem alguém, não sei se vai acontecer aqui, mas eu vou me antecipar para a pessoa não ficar constrangida. Tem um pessoal que se diz natureba. E eu tenho teste natureba da tecnoespécie. Eu desenvolvi um teste natureba da tecnoespécie, que é matador. Esse teste é matador. Vocês não precisam, a pessoa natureba daqui não precisa falar, que eu já vou dar uma antecipada para não constranger. Logo no primeiro dia ficar constrangido. Teste matador da tecnoespécie versus a visão natureba. A pessoa tem uma casa em Mauá e diz para mim, não, Nepo, eu não sou uma tecnoespécie. Amara!
Tem uma casa lá em Teresópolis, e diz assim, não, mas eu não sou uma tecnoespécie. Né? Teresópolis não, vamos supor Mauá. Eu tenho uma casa lá, na minha casa não tem luz. Olha como eu sou natureba. Lá a gente faz comida com forno a lenha. Que coisa linda. Ah, que espetáculo. Olha a natureba aí. Aí eu chego para a pessoa, faço o meu teste natureba, que eu desenvolvi ao longo de muito tempo, o teste natureba. Aí eu pergunto, querida, vamos fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que você vai para sua casinha natureba em Mauá? Aí eu pego o meu jipinho. Eu falo, negativo. Negativo. Jipinho é o quê? Tecnologia. Então, se você vai ser natureba, você não pode ir de jipinho. Você vai ter que ir andando. Ah, tem problema, eu vou andando. Eu também caminho direito, bacana, bababá. Vou pegar o meu tênisinho que eu comprei no Rio Sul. Opa, negativo. Tênis é o quê? Tecnologia. Tecnologia. Certo? Sim ou não? Ah, então tudo bem, eu vou andando descalça pelo asfalto ali, pelo acostamento. Negativo. Acostamento, petróleo transformado. Tecnologia. Tem que ir peladinha no meio do mato. Descalça, pelada. Porque aí sim, você vai ser natureba, né? E não adianta vir de cavalo, montar pelada no cavalo, porque lá não adianta pegar pomada, depois que chegou lá toda assada, num cavalo. Então olha aí como é que a gente olha, porque a pessoa me liga e diz assim, Nepô, como é que vai ser a escola com essas tecnologias? Eu falei, quais tecnologias você está falando? Quadro negro, carteira, caderno, caneta? Porque a gente acha que não, nada disso é tecnologia. Porque tecnologia, o nosso cérebro, o que ele faz? Ele torna as tecnologias invisíveis. E a gente tem a falsa ilusão que nós somos uma espécie natural. Esse é a fatal invisibilidade da tecnologia que impede a gente de entender o que está acontecendo hoje. Porque todo mundo acha que tudo que está acontecendo aqui nessa sala é natural. Nasceu em árvore, esse computador nasceu em árvore, né? Essas mesas nasceram em árvore, tudo nasceu em árvore. Isso tudo aqui já existia lá, os caçadores-coletores já faziam isso aqui lá há 70 mil anos atrás. Isso aqui não é um processo. Então, por que aí você vai falar, né, por que esse conceito da tecnoespécie faz tanta diferença assim? Porque a gente, quando coloca esse conceito na macro-história, o que vai acontecer? A gente vai perceber que quando a gente começa a aumentar a nossa complexidade progressiva, conforme a gente vai aumentando o tamanho da população, nós vamos aumentando a complexidade progressiva. Eu vou bater aqui, se eu não fizer esse quadrinho aqui... Você acha que necessariamente isso tem a ver com o aumento da população? Tem a ver, eu vou mostrar por que eu acho que tem a ver. Isto são argumentos que eu vou defender. Vocês podem contra-argumentar. E a gente vai amadurecer para a gente poder chegar assim, faz sentido ou não faz sentido? Porque pode ser dizer para mim, depois isso não faz sentido. E é assim que a gente tem evoluído nesse processo. Isto não é uma verdade absoluta, é apenas uma certeza provisória. Tá certo? Na boa. E ela só conseguiu, só cresceu como um bolo porque as pessoas bateram nela. Fiquem com todo o direito de contra-argumentar sem problema nenhum. E eu vou provar o meu conceito da influência da demografia a partir do kitnet de Copacabana. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Se eu não fizer isso, a Mara não vai deixar eu ir embora. A última vez eu não botei o kitnet de Copacabana, ela quase me bateu. Então, todo mundo sabe o que é um kitnet de Copacabana? Muito bem.
cidadão está no kitnet dele, tá certo? Sexta-noite. Quero que vocês imaginem a cena. Sexta-noite. Prado Júnior. Kitnet podia ser em qualquer lugar, mas não sei porquê, sempre parece na minha mente que é na Prado Júnior. Tem alguém aqui de Niterói? Niterói. Muito bem. Então, o cara está lá em Copacabana. Sexta-feira à noite, toca a campainha. Ele vai no olho mágico, quando ele passa na frente do olho mágico, faz aquela sombra, não dá para dizer que não está em casa. Quando ele olha do lado de fora, 6 parentes de Niterói para passar o fim de semana lá no kitnet dele, em Copacabana. O pessoal de Niterói não telefona, não tem essas coisas, vai chegar. Tá certo? Entraram as 6 pessoas no apartamento. Todo mundo consegue visualizar essa situação? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer aqui um exercício. Quais são os problemas? Quais são os problemas que essa galera vai ter nesse kitnet no fim de semana? Que eles vão ter que administrar. Por favor, me digam. Pode falar. Quais são os problemas? As crises em espaço. Espaço. Vamos lá. O que mais? Comida. Banheiro. Boa. Espaço, comida, banheiro. O que mais? Privacidade. Boa. O que mais? Mais 2 aí. Quais são as... Comunicação chega a ser... Comunicação. Eu acho que fica lá. Controle remoto, R$10, meia hora. O que mais, galera? Barulho? Sujeira? Lixo, né? Lixo. Então eu vou perguntar para vocês, hein? Depois eles vão dizer, o Nepô tá aí inventando coisa. Se as pessoas estiverem num apartamento, no fim de semana, tinha um cara que ia passar o fim de semana na boa, veio o pessoal de Niterói perturbar. Isto aqui terá que ser administrado, muito bem administrado, para as pessoas poderem passar esse fim de semana, sim ou não? Sim? Beleza. Então eu pergunto para vocês o seguinte, quem me ajuda? Quantos habitantes tinha o mundo em 1800? Quem imagina, mais ou menos? Chutem. 1800. 100 milhões, mais. Mais. 1 bilhão, falou? 1 bilhão. Quantos somos hoje? 7. Então nós tínhamos 1 bilhão de pessoas em 1800 e nós temos hoje, 2015, nós temos algo em torno de 7,2, por aí, 7. Então você vê o seguinte, daqui para cá são 200 anos. Tinha um cara no kitnet, chegaram 6, nós temos 7. Então se vocês olharem e a gente fizesse um seminário sobre as crises mundiais hoje no mundo, e a gente colocasse aqui, com certeza esse aqui, ó, espaço, comida, banheiro, saneamento, privacidade, comunicação, barulho e lixo, estariam dentro dos grandes problemas mundiais, sim ou não? Porque a gente fez o micro, vale para o macro. Então o que é que acontece? Nós estamos vivendo hoje um fenômeno que nunca aconteceu na história desta humanidade, como dizia o Lula,
nunca aconteceu o seguinte: nós vivemos, nós somos contemporâneos do final, ou ainda no início, ou ainda no processo, do maior pico demográfico mundial que já aconteceu na história. É o que eu estou chamando de complexidade progressiva. Porque o ser humano não tem limite genético para você crescer de tamanho. A gente vai fazendo puxadinho. Então, esse aqui é o gráfico. Para a gente ver, isso aqui é a população mundial. E você vai ver que a partir de 1800, nós temos um pico demográfico para cima. E o que comprova sermos uma tecnoespécie, pode-se dizer que sejam os estudos para controlar a devastação, aquecimento global e essas coisas? Não entendi a tua pergunta. Você disse que nós somos uma tecnoespécie, que isso faz que a gente sobreviva. Isso. Precisamos sobreviver nesse mundo, precisamos sobreviver no kitnet, que só cabe em um, com mais 6. Então, desenvolvemos os estudos sobre aquecimento global. Isso. Para poder manter a harmonia. A gente vai desenvolvendo. Você vê que a gente inventou os transgênicos para aumentar a produção. A gente inventou agora energia solar, a gente inventou o álcool, inventou energia eólica. Está tentando se virar. Essa é a nossa espécie. É engraçado que coincide com a Revolução Industrial, né? No mesmo período, o capitalismo, a gente criando necessidades, bem nessa... Isso você falou como é seu nome? Sabia? Sabrina. É exatamente isso aqui. Quer dizer, você tem aqui. Então a gente começa então a entrar aí já numa historinha interessante. Quando a gente tem aqui 1800, aqui você tem o final de um processo de revoluções na sociedade dita moderna, que é a chegada da República, né? Você tem ali 1776, você tem a Revolução Inglesa, depois você tem a Revolução Americana, depois você tem a Revolução Francesa. Todas elas na direção de acabar com o rei, ou reduzir o poder do rei. E a partir daí você também cria um sistema econômico mais sofisticado, mais descentralizado e mais poderoso comparado com o que você tinha antes. Feudalismo, mercantilismo e monarquia. Você sofistica a possibilidade. E com o capitalismo você tem a coisa fundamental que você precisa, inovação. Que você não conseguia fazer com o mercantilismo, nem conseguia fazer com a monarquia e nem conseguia fazer com o pensamento religioso. Tem uma história do pensamento religioso que é maravilhosa para você ver como há uma crise do pensamento religioso. Há uma peste na Europa. Todo mundo vai para a igreja rezar pedindo para não pegar a peste. Quanto mais gente vai para a igreja rezar, mais as pessoas pegam peste. Porque não era para ir para a igreja, era para ficar em casa escondido, porque quanto mais gente se junta, mais peste pega. Então a peste aumentou muito porque as pessoas iam pedir para Deus na igreja não ter peste, e quanto mais iam, mais peste pegava. Ou seja, as pessoas disseram, gente, tem que botar um outro pensamento nessa parada, tem que entrar aí uma galera pensando mais racional, tem que inventar ciência, tem que inventar um troço que não morra pessoas de peste. Então, isso aqui é uma discussão bacana para a gente fazer. Então, olha a complexidade progressiva. Quando a gente tem aqui 1 bilhão de pessoas, se eu partir do princípio que 1 bilhão de pessoas deveria, não estou dizendo que come, que a gente vai falar, tem gente que vai dizer, mas o africano não come 3 vezes, mas o americano come 6. Eu estou falando, deveria. Vai ficar claro, deveria. O ser humano deveria, se tivesse uma normalidade, comer 3 vezes ao dia. Todo mundo concorda? Toma um café, almoço e janta? Seria o normal. Então, quando nós estávamos em 1800, preste atenção no número, galera. Eu vou falar esse número aqui com calma para vocês cair a ficha de vocês. Porque essa ficha é difícil de cair. Em 1800, nós tínhamos que produzir todos os dias. Não é uma vez por mês, uma vez por semana. Todos os dias. 1 bilhão, 3 bilhões de pratos de comida. Dá para entender qual é o tamanho do problema? Da complexidade progressiva? Complexidade porque você aumenta a quantidade, aumenta a distribuição
tem que aumentar a produção, você tem que aumentar o pessoal, você tem que ter panela, você tem que ter fogão, você tem que ter comida para as pessoas colocar, você tem que ter pratos, você tem que ter água para limpar os pratos. Olha a confusão. Joga isso agora para 7 bilhões de pessoas. Nós hoje, quando a gente está agora está indo à noite aqui no Brasil, fechando, vamos supor que a gente fecha um ciclo de 24 horas, nós temos que botar 21, teoricamente, 21 bilhões de pratos de comida na mesa todos os dias. Tem uma galinha que tem que botar o ovo, alguém tem que pegar o ovo da galinha, botar num negocinho daquele, alguém leva para o supermercado, o cara do supermercado bota o preço, tu vai lá no negócio, pega, bota no caixa, do caixa tu pega, leva para casa, alguém entrega na tua casa, tudo isso tem que estar funcionando. Olha a complexidade disso. E a gente então tem que dizer o seguinte, se a gente colocar isso na matemática, aqui eu tenho x de complexidade e aqui eu tenho 7x de complexidade. Faz sentido isso ou não? Eu estou dizendo o seguinte, aqui é muito mais complexo que aqui. Não é à toa que a gente tem milhares de engarrafamentos, milhares de problemas, coisas o tempo todo confusas. Eu não inventei esse número, os números estão aí, 7 bilhões estão aí, 1 bilhão está lá. E tem uma coisa aí que você vai pegar, vocês têm um livro, vou indicar alguns livros, tem um livro muito bom, chama Cultura da Participação, de um cara chamado Clay Shirk. Esse é o nome dele. É um professor americano que discute. A minha sugestão para vocês, aí vai uma sugestão, é o seguinte: antes de ler o livro, antes de ler qualquer livro daqui para frente, essa é a sugestão que eu vou fazer para vocês. Entrem no YouTube e ouçam entrevistas. Ouçam entrevistas, bote as entrevistas, salve no celular. Dentro do ônibus, já que vocês começam a estudar, dentro do ônibus, aproveite o horário dentro do ônibus para ficar escutando coisas na internet. Ah, mas a minha conexão eu não tenho dinheiro, etc. Tal. Baixa um programinha, tem vários na internet. Baixa um aplicativo chamado TubeMate. Esse TubeMate eu uso. Você pode baixar em MP3, você ouve em MP3. Então você vai ouvir falar Clay Shirk, pô, esse cara falou do Clay Shirk, vou lá ver quem é o Clay Shirk. Então pega o vídeo dele, baixa o vídeo dele. Ah, tá em inglês, tem legendado. Então pega o vídeo legendado. Ah, mas eu não sei o quê, de repente tem um vídeo dublado. Pega o dublado, vai ouvindo o cara. Daqui a pouco você ouve 3 entrevistas dele, não precisa comprar o livro, mas você já ouviu as 3 entrevistas. E você vai ouvir as 3 entrevistas no ônibus, na barca. E a gente perde esse tempo. Podia estar estudando. Em pé dá para ouvir. Várias vezes eu ouvi em pé, dentro do ônibus. A gente tem que ser malandro, tem que ter estratégia. Muita gente às vezes vai falar, você estuda tanto, tal, não sei como é que você tem tempo de ler. Eu falei que enquanto eu estou andando de bicicleta, estou estudando. Se vocês me verem andando na lagoa lá com os headphones, você pode ter certeza que eu estou ouvindo uma palestra. Então o que acontece? Quando você aumenta a quantidade, você não aumenta só a quantidade na proporção, você vai aumentando a complexidade, não é proporcional. Então quando você aumenta de 1 para 7, você não aumenta a complexidade de 1 para 7. Porque cada pessoa aqui tem um pé de sapato diferente. Cada pessoa aqui tem um tamanho de calça diferente. Então, o número não é igual. Eu tenho que produzir sapatos para todo mundo diferentes. Olha como é que é complexo o troço. E tem gente que não gosta de sapato vermelho, só gosta de azul. Tem gente que não gosta de preto, gosta só de branco. Então, eu tenho que montar um modelo para resolver esses problemas todos. Não é fácil. É complicado. Então a complexidade ela aumenta tanto na quantidade como também na qualidade da complexidade. E é isso que é fundamental para vocês entenderem o mundo que a gente está entrando. O nosso mundo que a gente está entrando, nós tivemos um upgrade na complexidade e nós não tivemos um upgrade cultural. A nossa cultura é obsoleta. Essa é a crise que a gente está vivendo. O problema não é o capitalismo selvagem, não é
Isso é a minha visão. Não é o capitalismo selvagem, não é que o ser humano agora está no fundo do poço, que nós perdemos isso, que nós perdemos a moral, Não. A crise que a gente está vivendo hoje é uma crise cultural, uma crise tecnocultural. Nós não temos ferramentas para gerenciar 7 bilhões de pessoas. Nós estamos improvisando. E é assim que a gente vai entender a internet. E é assim que eu entendo a internet. E a internet vem para fazer um ajuste sistêmico, como todas as revoluções cognitivas. Ela vem ajudar a resolver essa crise cultural. É desse tamanho que eu estou falando do problema. Essa é a conclusão do livro azul. A internet a gente é uma tecnoespécie, nós temos um problema de complexidade demográfica, introduzo a questão da demografia e digo, as organizações atuais vão acabar. Essa é a conclusão do livro azul. Elas vão acabar da mesma maneira que a monarquia acabou a partir de 1450, com a chegada do papel impresso, que foi uma outra revolução cognitiva. E os nômades, os caçadores-coletores, também deixaram de ser nômades e viraram agricultores em função do aumento demográfico e em função de que eles começaram a falar e a gente criou uma revolução cognitiva. Então as revoluções cognitivas são upgrades culturais numa espécie mutante, numa tecnoespécie que ela é mutante e nós estamos em processo de mutação. É este o desafio que vocês têm pela frente. Só passar mais umas coisinhas aqui. Isso aqui é o gráfico do Brasil. Por acaso, quando pintou a República aqui, nós também tivemos um pico demográfico de 30 para 200 milhões de habitantes. Mais ou menos 6 vezes e meia. E todo mundo sabe que o Brasil se preparou para isso, né? Questão de educação, saúde, planejamento, saneamento, habitação, tudo foi planejado. Então essas crises todas que a gente está vivendo, nem que a gente importasse, se a gente tivesse importado os melhores gerentes do mundo para o Brasil, e eles estivessem hoje no Brasil, não fosse esses políticos que a gente tem, não fosse essa situação toda que a gente tem, se não fosse nada disso, a gente tivesse importado os melhores gerentes, nós continuaríamos com uma crise séria, porque nós crescemos muito rápido e nós não tivemos condições de abrigar todo mundo. Não é um problema só dos governos, o problema é que nós temos uma crise dupla. Os governos são horrorosos e nós crescemos de uma maneira estúpida, muito rápido. Aí você vai dizer, depois, isso aí também, esse tempo todo, vamos pegar isso aqui, eu peguei isso aqui, é o exercício que eu fiz aqui para o Espírito Santo. Botei o Espírito Santo. Então, meu avô lá no Espírito Santo, quando ele nasceu, estava aqui em 135 mil pessoas. É um exemplo, Espírito Santo, que cresceu 26 vezes em 125 anos. Olha só, meu avô, meu pai, eu, meu filho mais velho e os meus gêmeos. 3 milhões e meio aqui no Espírito Santo. Olha só o crescimento que uma geração. 100 anos é uma coisa muito longa. Não, estou mostrando a minha geração. Do meu avô para mim. Para os meus filhos. Quer dizer, são 3 gerações só. Então vamos aqui. Então a gente vai perceber, isso aqui foi o estudo que a gente fez, que nós vivemos ciclos. Essa é mais ou menos a análise que a gente faz. O que a gente tem? Nós temos picos demográficos, nós somos uma espécie que tem uma complexidade progressiva, nós temos ciclos demográficos. Esses ciclos demográficos, a gente entra numa crise cultural num determinado momento, essa crise cultural leva a gente a fazer aqui, num primeiro momento, a gente cria uma nova tecnologia cognitiva, novos códigos, massifica, tem uma revolução cultural, depois a gente tem aqui revoluções organizacionais, e a partir daí a gente começa a poder viver um outro ambiente, dar uma reformulada geral, e a partir daí a gente vai consolidar, e por incrível que pareça, vai ter mais filho e vai aumentar.
E a gente então entra de novo numa nova crise. Porque, fala. Você chama exatamente de crise cultural, é crise da tecnologia, gente, Crise cultural é a seguinte. Aquele exemplo do governador. Ele quer conversar com os 10 milhões de pessoas, mas ele não consegue. Como é que o Waze resolveu o problema? Resolveu o problema cultural. Antes do Waze, o que a gente tinha? Uma crise cultural. Qual era a crise cultural? Eu queria saber de engarrafamento. Não sei como vou saber de engarrafamento. Eu tenho um problema, objetivo, eu tenho engarrafamento, eu quero saber do engarrafamento. Aí tinha o Genilson Araújo, que ainda tem, né? Passando pelos lugares, dizendo, tem engarrafado aqui, tá engarrafado ali, etc. Tal. Só que quando ele passava, no momento seguinte podia ter um engarrafamento que ele passou. Depois ele está passando num lugar que você não está naquele lugar. Então o que acontece? É muita gente engarrafando para um helicóptero só. Aí muita gente vai dizer, então vamos botar mais helicóptero. Mas vai começar a botar tanto helicóptero, daqui a pouco vai ter um engarrafamento dos helicópteros. Aí vai ter o Genilson Araújo Master, que é o cara que vai fazer os helicópteros dos helicópteros. Daqui a pouco nós vamos ter um cara em Marte, né? Olhando lá de cima, porque a gente vai na escalada. Ou seja, a gente chegou num impasse. O modelo do Waze é um modelo que vem solucionar essa crise de uma forma completamente diferente. Então, quando a gente vai entrar no Waze, eu vou mostrar para vocês que a gente entra em outro ambiente cultural. O Waze é como se a gente estivesse saindo. E isso, a espécie humana faz isso, porque nós somos uma espécie muito doida. Nós somos muito doidos. Então, a gente está saindo dos mamíferos e indo em direção ao ambiente parecido com o dos insetos. Essa é a grande novidade. E é isso que as empresas vão ter que implantar dentro das organizações. Eu não sei qual é o tempo, e a gente está já... A Mara já está ali. Deixa eu só... Pode continuar? Hã? Pode, gente? Sim. Então, vou pegar aqui mais ou menos isso aqui, ó. Fala. Mas eu acho que entender o que é crise cultural, eu não estou entendendo o que você entende por cultura. Porque quando você fala de um engarrafamento, eu vejo mais um problema de comunicação e informação do que de cultura. Porque a cultura, ela é de comunicação, ela tem esse suporte de sentidos, de significados e tudo, mas eu vejo isso mais como um problema de comunicação do que cultural. A crise cultural, eu acho que ela é igual a outros, assim, a questão tipo, de você entender aonde está sendo gerado conhecimento, de que forma as coisas estão se colocando. Porque eu também não entendo informação como conhecimento. Nesse sentido, eu não estou entendendo essa explicação. Eu estou chamando de cultura uma coisa do tipo... Eu estou falando de uma coisa que chama um ambiente macrocultural. E eu vou explicar o que seria isso. Dentro dessa ideia aqui. Quando você, nesse mundo que nós estamos aqui de 7 bilhões de pessoas, a gente tem uma forma de resolver problemas. A gente resolveu. Cultura que eu estou dizendo é cultura de solução de problemas. É isso que eu estou inventando de cultura. É isso que eu estou chamando de cultura. Como a gente resolve os nossos problemas? É para isso, na minha opinião, que a gente inventou a cultura. A cultura que a gente inventou, ela é focada em solução de problemas. E a gente faz outras coisas também. Mas se você parar para pensar, quando a gente começou a inventar cultura é porque a gente queria sobreviver. Acho que a gente não inventa cultura, a gente viver em comunidade já é estabelecer regras, já é dar uma cultura. Cultura não é uma coisa que você chega e coloca lá, ela emerge de uma sociedade, de uma comunidade. É
como as pessoas criam sentido, entendeu? Eu estou entendendo um pouco diferente. Não sei se eu vou dizer agora o que será assim. Eu entendo que a gente está vivendo um momento de. Eu vejo assim, a gente vive um momento de crise. A gente tem não apenas crise política, crise econômica, a gente tem uma crise social. Então, quando eu saio de Niterói e vou trabalhar na Barra, eu enfrento essa crise social. Porque eu pego um trânsito tremendo, eu tenho que sair de casa muito mais cedo do que eu deveria. O Waze nem sempre me ajuda, porque eu não sempre vou de carro. Você entende? Por exemplo, eu vim de Niterói para cá a primeira vez e calculei 1h30 e cheguei aqui em 40 minutos. Porque eu vim de barco e porque eu vim de metrô e que tem um horário certinho. Mas eu não posso pegar o ônibus que passa na porta da minha casa, porque ele não vai chegar aqui em 40 minutos. Ele talvez leve 2 horas para chegar aqui na segunda e 1h30 para chegar numa quarta. Isso para mim, eu entendo isso como uma crise. Eu acho, não sei se é algo que você quer dizer, quando você diz, nós temos o hábito cultural de resolver crises. Não sei se é isso que você está querendo dizer quando você fala de crise cultural, porque eu não vejo a nossa sociedade, se tratando de Brasil, de Rio, como uma sociedade habituada a resolver os seus problemas, porque eu tenho essa cultura da discussão política, da discussão dentro da escola. Então se cria jeitinhos isolados. Os aplicativos não deixam de ser um jeitinho ou um jeitão de resolver problemas que as instituições não conseguem resolver, porque nós também temos uma crise nas instituições. Não sei se é isso. Duas coisas que eu acho que eu queria pontuar. Primeiro, que quando eu estou falando de crise, eu estou falando de crise mundial. Todos os países, em todos os lugares do mundo, estão vivendo esse crescimento. Aí você vai dizer, mas o pessoal da Europa parou de crescer. Mas aí tem essas imigrações, nego vindo de helicóptero, de cima, de baixo, pelo submarino, por túneis, todos os jeitos. É um outro modelo, mas as pessoas estão indo para lá. E as empresas também têm que produzir para esse mundo gigantesco, porque alguém tem que produzir, se não é empresa local, é empresa global. A Nike é uma empresa que produz para todo mundo para resolver o problema de tênis. Então isso é uma coisa. Estou falando do mundo, não estou falando de Brasil. Quando eu falo de uma crise cultural, o que eu estou dizendo? A gente vai crescendo, porque esse conceito que você está falando, que a gente não cria cultura, é um conceito que eu acho que é exatamente isso que a gente se modifica. Como a gente é como se fosse assim, tentar... A gente cria, só que a questão não é tão assim, ela não é artificial. A cultura era dada em comunidade, a gente vem... Eu sei, é porque eu estou aqui, eu estou trabalhando com a ideia da macro história. Então, quando você olha para a macro história, você vê a cultura se mexendo. Você vê a cultura entrando em crise e você vê ela saindo das crises. É porque eu estou trabalhando no macro cenário. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, lá em 1450, quando surge a prensa e que que é a prévia da sociedade moderna, você vê uma sociedade com um rei, uma sociedade toda religiosa, toda supersticiosa, e ela começa a crescer. Então, o que começa a acontecer? Começam crises acontecendo, crises culturais, porque é uma incapacidade de solucionar os problemas que as pessoas querem aumentar a população e não estão conseguindo. Então você vai batendo na porta e vai voltando, vai batendo na porta e vai voltando. Então qual é a função de uma revolução cognitiva? Qual é a função de uma revolução cognitiva? O que a prensa deu para as pessoas? Ela empoderou o cidadão de cultura. Ela permitiu que uma pessoa que nunca tinha lido começasse a ler. Ela começou a ouvir o que ele estava falando na Inglaterra, que eu nunca tinha ouvido falar o que você estava falando. E eu comecei, a partir daí, a poder inovar. E a partir daí, a cultura entra num processo meio disruptivo, meio radical de mudança. Então é como se a gente tivesse aqui, a sociedade humana funcionasse assim. Você tem determinadas crises que só se solucionam se você introduzir novas maneiras de trocar informação entre as pessoas. O que gera crise? Como é que a gente está solucionando essas crises que você está falando? Como é que a gente está resolvendo essa crise? Eu estou botando as pessoas para conversar.
As pessoas falam, o pessoal do Facebook fica falando besteira, mas existe uma coisa fundamental no Facebook, sabe o que é? As pessoas estão conectadas umas às outras, coisa que a gente não estava. E aí a pessoa fala, o pessoal não sai do Facebook. Eu falo, eu prefiro 10 mil vezes as besteiras dos meus amigos do que as besteiras que tinham no Faustão. Daquelas pessoas que eu nunca conheci, não sei quem são. Eles, meus amigos, pelo menos as besteiras que eu conheço. São besteiras de pessoas conhecidas. Porque as pessoas, quando começam a criticar a internet, elas começam a dizer o seguinte, a internet tem vários problemas. Eu falo, mas o que vinha antes? Todo mundo tinha uma praça, todo mundo ficava jogando dominó na praça, aí veio a internet, tirou todo mundo do dominó na praça? Não, estava todo mundo enfurnado em casa vendo televisão sozinho, sendo bombardeado de uma mídia vertical que ninguém conseguia pensar meia dúzia de coisas na cabeça. Sem nenhuma troca. Então, o que eu quero, e é isso que vocês estão colocando, e isso que vocês estão fazendo é fundamental para a gente poder ir amadurecendo e aprofundando as discussões. Então, o que eu estou colocando para vocês? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, a nossa espécie, ela tem uma cultura móvel que entra em crise, e como é que ela sai dessas macrocrises? Eu estou falando de macrocrise. Como é que ela sai dessa macrocrise? Ela precisa de uma revolução cognitiva. Eu preciso empoderar as pessoas com novos códigos culturais, para que aquela pessoa comece a conversar com pessoas que ela não conversava, que ela comece a imaginar coisas que ela não fazia, para ela começar a inovar e pensar em coisas, e eu preciso, olha só que interessante, desempoderar, eu preciso descentralizar o poder. Essa é uma característica muito interessante quando a gente olha para a macro-história. A tendência da sociedade é, quanto mais gente tiver no mundo, mais descentralizado tem que ser o poder. Você tem que empoderar a ponta para ela tomar decisões que antes ela não tomava. Porque senão você não consegue resolver a crise. Porque a crise é uma crise de incapacidade do centro de resolver os problemas. Então você vê, o político, a ideia da política da República fazia um certo sentido em 1800, tinha lá 1 bilhão de pessoas. Se a gente pegasse todos os políticos de 1800, digamos, que tivesse, e dividisse por 1 bilhão, daria X políticos por habitante. Se você multiplica por 7, e você continua mais ou menos com os meus, cada político tem que representar muito mais gente. E ele não consegue. Ele não consegue. O cara da cooperativa de táxi, ele não consegue fiscalizar os taxistas. A prefeitura não consegue fiscalizar os ônibus. São 9, eu estudo isso lá na prefeitura, são 9 mil ônibus para 40 fiscais. Não adianta botar 400 fiscais, vai continuar com o problema. Então o que você tem que fazer? Você tem que empoderar a população. Você tem que meter um aplicativo na mão de cada um para o pessoal começar a dizer que o motorista não está funcionando. Então o que a gente está vivendo? Criar uma cultura de participação, porque isso é uma coisa que não tem tanto de participação. Tem, você vai ver que tem. Fala, só para... Só, assim, fazendo um pouco de discussão para pensar sobre essas questões que você está apontando, e eu penso que, especificamente, nos estudos, nas apresentações que o antropólogo Eduardo Vieira de Castro tem trazido, me parece muito interessante, e que ele diz mais ou menos o seguinte, que a gente tem um pouco a ideia de que o homem está na natureza, quer dizer, então ele está lá no apartamento, no conjugado, e o conjugado é um dado. E aí, o que me parece uma visão mais apocalíptica do que uma governança digital que vai resolver problemas de mais de 7 milhões de pessoas, é a ideia de figura e fundo, né, em que o homem é a figura e no fundo tem a natureza com mudanças geológicas muito extensas, e que na verdade o que ele propõe é uma inversão disso. Ele diz que hoje o que está acontecendo é as mudanças geológicas, ecológicas, da camada de ozônio, dos rios, da poluição, estão sendo muito mais rápidas, enquanto que o homem está sendo muito mais lento na capacidade. Hoje o lento é o homem, o que muda rápido é a natureza. E que justamente a nossa capacidade de dar respostas a essas mudanças
geológicas, colocamos assim, é que estão em xeque, porque mal ou bem a gente continua querendo consumir mais, continua querendo ganhar mais, continua ter mais poder, continua querendo ter toda uma série de modelos culturais, capitalistas, econômicos, etc., sociais, democráticos, né? E que isso, a gente está numa trajetória, para usar a eletroespiral, uma trajetória que está levando a gente ao colapso, e não a uma solução, porque a gente não está conseguindo justamente se transformar na velocidade com que a natureza, está se transformando. Não sei se você... Não, entendi. Coaduna começa não coaduno. Não coaduno. Sabe por quê? O que acontece? O que a antropologia cognitiva me mostrou? Então, assim, não é que eu não acho, não é uma opinião minha, não é a minha opinião. Assim, às vezes eu falo assim determinadas coisas, aí a pessoa fala, depois eu não estou sentindo isso que você está falando, essa mudança toda. Eu falo, eu não estou partindo do meu sentimento. Isso é uma característica desse pensamento, digamos assim, mais dedutivo, do ponto de vista mais teórico, mais filosófico, porque eu venho de uma análise de fora, vou para a história e vou comparar a história. Então, no momento que eu digo que a gente vai entrar numa revolução cultural, eu estou me baseando nas outras revoluções cognitivas que aconteceram. Então, se eu não tivesse essa visão, o estudo da Escola Canadense de Comunicação, que é a que me deu a base, né, que é o McLuhan, Pierre Levy, etc., que estuda isso desde 1950, as revoluções cognitivas, que passa pela Grécia, a revolução da escrita na Grécia por causa do alfabeto grego, que deu aquilo lá. Tem vários autores trabalhando com a chegada da prensa em 1450 e mostrando que a sociedade moderna vem em função da prensa. Então, o que tem de novo no que eu estou falando? Que eu não compartilho com essa visão pessimista. Tem um outro livro, que, se você quiser ler, eu vou sugerir a vocês, um livro muito interessante, chama O Otimista Racional. Ele tem uma visão mais próxima do que eu tenho. Eu me considero também um otimista racional, né? Tem um pessimista racional que argumenta e tem um pessimista emocional. E tem também o otimista emocional. O otimista emocional que é aquele cara que é empolgadão com o futuro, mas não consegue argumentar. E o cara que é o pessimista emocional é o cara que é pessimista e também não consegue argumentar. Agora tem pessimistas racionais, que dizem, não vai funcionar, e aí a gente cai para os argumentos. Então, o que eu queria te falar, como é teu nome? Rodrigo. Então, o que acontece, Rodrigo? Olhando para trás, o que eu percebo é um ciclo que é o seguinte: quando a gente entra nisso que você está falando de colapso, e a gente já aconteceu, tem um livro também muito bom que é o do Jared Diamond, que o nome do livro é Colapso, ele estuda o colapso das civilizações. Várias civilizações entraram em colapso, e de fato entraram, porque não tiveram uma capacidade de dar um upgrade na cultura. Então o que eu queria falar, Sabrina, para vocês duas, é o seguinte: quando eu estou falando de upgrade na cultura, basicamente a coisa mais importante que a gente está vivendo hoje é a saída de um macroambiente que a gente imitou os mamíferos, em que os nossos tecnocódigos culturais eram todos sonoros, que é isso que aconteceu com o governador lá do Rio Grande do Sul. Ele queria conversar com as pessoas, mas não conseguia, porque ele não tinha ferramenta. Vou botar aqui um videozinho para a gente ver aqui, ó. Será que vai passar? Não sei se entrou o codec ali, né? Esse videozinho tem uma... Não, esse videozinho... Não tem, porque eu... Não, só se pegar no... Mas se entrar no SlideShare também não vai entrar, porque vai ter que entrar o mesmo codec. Eu tenho o SlideShare do... Então, o que acontece? As formigas
as formigas traçam um rastro. É como se a espécie da gente é assim. Nós tivemos a nossa primeira etapa, alcateia, a segunda espécie, manada, e a terceira espécie, e a terceira etapa, formigas, insetos. Você vai dizer, mas a gente faz isso, porque a gente tem a complexidade progressiva. Então, quando eu estou falando de cultura, e eu estou falando de macrocultura, o que vai caracterizar a nossa macrocultura é essa característica dos rastros. Por que eu falo isso e eu digo para vocês que a gente tem uma tecnocultura? Toda a cultura está estruturada em cima de tecnocódigos. Quando a gente começa a falar, as pessoas nascem falando ou aprendem a falar. Então, quando a gente inventa as palavras são consideradas pelo pessoal da antropologia cognitiva tecnologias, porque elas são inventadas. É uma linguagem inventada. Então, os tecnocódigos definem a cultura da sociedade, é a base da cultura. A cultura se assenta em cima dos tecnocódigos. Então, como é que eu aprendo? Eu aprendo antes da internet, como é que eu aprendia? Barça, televisão, rádio, livro, não é? Tecnocódigos. Quando entrou o computador, eu comecei a aprender de forma diferente. Eu comecei a me relacionar de forma diferente. Então, eu vou criar um novo tecnocódigo. Então, a cultura se assenta embaixo de tecnocódigo. E a gente é uma tecnoespécie. No momento que a gente começa a disseminar esses tecnocódigos, a própria cultura vai se alterando. É essa a grande sacada da tecnoespécie. A cultura, ela não anda, nós não voamos. Nós não somos uma espécie que voa, nós temos o nosso cérebro funciona. O cérebro do elefante é um cérebro natural. Não tem nenhuma ferramenta. O cérebro humano nunca foi um cérebro natural. Mas eles têm ferramentas, eles têm a capacidade de raciocínio, por isso eles não têm uma cultura. Não estou falando de cultura, estou falando de tecnocultura. O elefante, quando ele está na floresta, ele não usa nada para pensar. E a gente, quando está na floresta, se não tiver nada para pensar, se a gente não tiver linguagem, a gente não sobrevive. É isso que eu estou falando. Essa que é a história da tecnocultura. Então, o que acontece? Se a gente muda os códigos culturais, a gente está mudando a cultura. É isso que eu estou falando. E a maneira de a gente... E a crise cultural que eu estou falando é que os tecnocódigos atuais são obsoletos. Porque, por exemplo, vou pegar aqui um gráficozinho aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui... Isso é real. Isso aqui é Isso aqui é um gráfico pego das redes sociais. Isso é ao vivo. Ele se mexe. A gente tem internet aí? Tem? Mara, ajuda lá para mim. Causa Brasil. Vê se você consegue entrar. Esse PowerPoint aqui está na internet, eu tenho um SlideShare Nepomuceno, todo ele está lá, e o que eu estou gravando a aula também, o pessoal quiser ouvir depois, ou quiser passar para alguém, dizer, pô, a gente fez umas discussões lá, legais e tal, também vão estar na internet amanhã, no meu canal do YouTube, que é o Carlos Nepomuceno. Está lá também, tudo lá. Causa Brasil, entra aí, por favor. Ó, isso aqui tem a ver com esse novo tecnocultura. Isso aqui é o seguinte, todas as palavras que aparecem nas mídias sociais, vocês conheciam esse site aqui, não? Todas as mídias, todas as palavras, elas aparecem aqui. Então, aqui, ó, reforma política, governo Dilma Rousseff. Então, quando alguém diz assim, poxa, eu queria conversar com as pessoas, esse é o mundo que a gente está entrando. Eu queria saber o que as pessoas estão querendo. Eu estou querendo saber o que os usuários estão achando de uma linha de ônibus. Eu gostaria de saber o que os usuários estão achando de um posto de saúde. Eu gostaria de saber o que os usuários estão achando de uma escola. Eu gostaria de saber o que os usuários estão achando de um governo. Você vai aqui e você tem essa participação de massa projetada com esses dados que a pessoa tira desse formigueiro que é a internet.
Então, a gente entra no ambiente, numa possibilidade de uma coisa que eu estou chamando de participação de massa. Quando a gente fala do Uber, por exemplo, vou deixar você falar. Quando a gente fala do Uber, por exemplo, o Uber o que é? É uma autogestão. Estou falando do Uber, mas podia falar do Mercado Livre, podia falar do Airbnb, podia estar falando da estante virtual, podia falar de vários projetos. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma autogestão baseada em rastros das formigas. Eu entrei aqui no site, ela está vendendo livro, não gostei do que ela está fazendo, dou uma estrelinha baixa para ela, todo mundo já não vai mais comprar com ela. Isso é uma característica de um formigueiro. Isso não era possível antes. E não era possível fazer um Waze, mesmo que você de um ônibus não possa usar, não era possível. Por quê? Eu boto um GPS em cada um e cada um passa a ser um informante do conjunto. Isso não é som, preste atenção. Olha que interessante, nós não estamos usando som. Quem usa isso são as formigas, rastros. E isso é um empoderamento da cultura. Junta isso com a possibilidade das pessoas trocarem, conversarem, a gente começa a construir um novo modelo. E é essa a grande dificuldade de compreensão das organizações. Porque a gente sai de um ambiente que vai mudar completamente. E toda a geração de valor que a gente está tendo das organizações é do ambiente sonoro para o ambiente dos rastros. E quando a gente quer implantar esse ambiente de rastro nas organizações atuais, não é possível. Então, para fechar, e aí a gente faz só um bate-papo rápido, e aí eu vou deixar você falar, como é que eu cheguei à conclusão que a gente vai migrar? Como é que a gente faz a migração? E aí tem a ver com a metodologia. O projeto de migração aqui eu não sei como é que a gente passa por outro. O projeto de migração, eu cheguei à conclusão que ele teria que ser feito... Deixa que eu boto, mas pode deixar que eu administro. Eu fiz aqui um desenhozinho, quer dizer, a gente criou uma coisa chamada laboratório participativo. Então a gente desenvolveu uma teoria, desenvolveu uma filosofia. Nós somos uma tecnoespécie, nós estamos vivendo uma complexidade progressiva, nós estamos introduzindo os rastros, isso vai mudar profundamente as organizações, nós estamos saindo de um modelo cooperativo de táxi, indo para os aplicativos e dos aplicativos para o Uber. Desregulação, descentralização, é isso que as organizações têm que fazer. Então, como é que elas vão fazer isso? Não adianta fazer internamente. Foi esse o erro do livro amarelo. Do livro azul, nós temos que criar um laboratório, que a gente chamou de inovação participativa. Eu estou fazendo isso na Prefeitura do Rio há 3 anos. E esse laboratório vai fazer projetos para desenvolvimento dos rastros. Um novo modelo de cultura. Introduzir esse novo ambiente, completamente novo. Então, o meu diagnóstico, as organizações atuais, elas não vão continuar existindo no médio e longo prazo. Esse modelo cultural de governança, de som, piramidal, com líder alfa definido, etc., não gera valor para resolver os problemas novos. E as novas organizações vão gerar mais valor e vão cada vez mais tomar o espaço das organizações tradicionais. Então a metodologia, então tem uma coerência, filosofia, tecnoespécie, metodologia, ciclos cognitivos, complexidade progressiva e metodologia. Em função disso tudo, a gente tem que criar. E aí resolvi o meu problema. Eu resolvi o meu problema. Então hoje, quando eu vou para o meu cliente, eu digo, crio o laboratório, eu dou a capacitação, faço mais ou menos essa palestra e a capacitação para as pessoas entenderem, e a partir daí a gente cria um laboratório e começa a fazer projetos já dentro da nova cultura, já dentro do novo ambiente dos rastros. Fala. E a gente só
Não, olha só, o problema é o seguinte, o modelo de governança dos outros animais é genético. Então, o ser humano é assim, vamos supor que a gente está caminhando o seguinte, é pouca gente, vamos brincar de lobo. Aí sexo, 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 gente, não está dando mais ficar brincando de lobo. Vamos brincar agora de mamífero maiorzinho, de manada? Vamos brincar de manada? Beleza, sexo, sexo, você vai crescendo a manada. A manada está crescendo. Aí chega uma hora e fala, gente, não dá mais para ficar brincando de manada, vamos brincar de inseto. Então a gente vai pegar a comunicação dos insetos e vai criar tecnologias para simular a comunicação dos insetos. Aí a pessoa fala assim, pô, quer dizer então que você está dizendo que a gente está virando formiga? Não, para não virar formiga, a gente precisa imitar as formigas. Olha que coisa estranha. Para a gente continuar sendo humano, a gente tem que se aproveitar das ferramentas que as formigas têm, para a gente poder usar aquelas ferramentas para resolver o problema de 7 bilhões. Mas não eram 7 bilhões de pessoas. Então, uma espécie de 7 bilhões de pessoas tem que usar rastro. É isso que os insetos estão ensinando para a gente. Não dá para você fazer uma governança que não tenha um rastro. Eu preciso colocar um GPS no carro dela para ela me dizer que tem engarrafamento na barra. Como é que eu vou saber desse engarrafamento na barra? E aí ela passa a ser uma formiga informativa. No caso, quando você faz essa comparação dos rastros dos insetos, quer dizer uma sociedade colaborativa. É isso? Essa discussão da colaborativa estava ali a Sabrina falando, deixa eu colocar. O ser humano sempre foi colaborativo. Sempre foi participativo. Que a ideia que a gente está inventando a participação e a colaboração é falsa. Se a gente não fosse colaborativo, a gente não conseguiria produzir 7 bilhões de pratos de comida, nem 3 bilhões. Por quê? Um faz o ovo, não é uma colaboração assim, combinadinha, todo mundo sai que o centro. Não, eu faço o ovo, você faz a frigideira, não sei quem faz a manteiga, junta tudo, cada um faz um pedaço. Essa é a divisão do trabalho. Isso é participação. Mas a que custo, né? Desse esquema aí? A gente pode pensar, sei lá, mais valia. Aí entra uma outra discussão, que é a discussão... Porque, assim, o que eu estava falando é de participação social no sentido de você reclamar, de você ser uma pessoa atuante no seu ambiente político. Que a gente é colaborativo, isso eu acho que é, senão Eu acho que a gente, o que eu estou colocando é o seguinte, essa participação, esse instrumento de troca, porque aí você vai entender, como é que nós vamos entender política? No momento que eu compro no supermercado entre 2 produtos, eu estou fazendo política, sim ou não? Por quê? o que você está escolhendo depende da... Tipo, você pode escolher entre um produtor, pequeno produtor ou de uma grande Não, empresa. tudo bem, então você pode escolher, basicamente você pode escolher pelo preço. Então, o que eu estou te falando, então quando a gente diz, por exemplo, que eu vou dar liberdade para o consumidor escolher produtos, eu na verdade estou fazendo uma discussão política. Eu estou falando de participação. Porque no momento que eu voto com o meu cartão de crédito que eu quero comprar tal coisa, eu estou dizendo para aquele cara que eu não estou comprando, não estou gostando de alguma coisa do seu produto. Eu estou fazendo política, eu estou votando todos os dias. Só que a gente imagina política do voto no dia da eleição. Mas a política é no momento que eu ganho possibilidade de decidir, e é isso que eu acho que está faltando, eu poder decidir mais do que eu decido, eu poder escolher mais do que eu escolho, eu estaria fazendo política cada vez mais todos os dias. E eu estaria empoderando as pessoas de decisão. Acrescentando ele falando do lance do governo, o próprio governo está percebendo dificuldade de responder aos problemas justamente por causa de falta de participação. Então, por exemplo, o governo do Estado, o governo federal, se antes tinha um lance de tipo, vamos fazer mundos e fundos. E aí chegava lá na hora e não resolvia problema nenhum, porque não ouviu as pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho num lugar, num programa do governo que é para atender jovens, só que ele serve para ouvir os jovens, a partir da escuta, criar política para eles. Entendeu? E é uma coisa que não acontecia há anos atrás, não vou dizer também que funciona bem hoje, porque sim, muitas organizações, mas que é muito difícil você ouvir. É o mesmo que você estava falando, né? A empresa ela não quer ouvir, porque é um caminho muito mais difícil. Você achar que precisa mudar tudo, que você achar que só estava tudo bem antes. Olha, hoje,
Meu amadurecimento político é o seguinte. Eu saí da questão moral. O grande problema que a gente tem é a questão moral. Ah, o sistema é mau. E tem gente que é bom. Então aquele sistema é mau. Então eu tento procurar uma explicação sistêmica para esse processo. Então dizer o seguinte para vocês. Toda vez que a gente tiver picos demográficos na sociedade, nós teremos crises de centralização. Porque o problema principal de uma espécie é sobreviver. E para sobreviver, quando você aumenta a demografia, na verdade, você centraliza a informação. Centraliza a informação, centraliza a produção, aumenta o poder do centro. Porque você precisa reduzir a diversidade das pontas e você precisa massificar o consumidor. Senão você não consegue produzir. Aquele discurso do Henry Ford. Pode comprar qualquer carro de qualquer cor, desde que seja preto. E tem problemas com isso, né? As pessoas acabam aceitando o discurso mais organizado. Então o que acontece? Isso não é porque as pessoas são mais. Isso é uma necessidade sistêmica em função da demografia. Essa é a minha avaliação. Como é que você resolve esse problema? Quando você tem novos tecnocódigos que permitem a descentralização. Eu posso dizer para vocês o seguinte, qualquer governo que queira conversar com a população, ele não tem ferramenta para conversar. Não foi estruturado para fazer as mudanças que as pessoas querem. Então a pessoa escuta, o que acontece com as organizações? Abre para o Twitter. A pessoa escuta tudo no Twitter e diz, não posso fazer nada. Uma vez eu liguei para a NET, é uma coisa clássica que todo mundo já deve ter passado. Eu ligando para o cara falou assim para mim, não, você não está entendendo. Eu falei, deixa eu explicar então. Você falou isso. Eu não falei, ele falou, é exatamente isso. Eu falei, não é que eu não estou entendendo. Eu não estou concordando. E o que ele me respondeu? Eu não posso fazer nada. Eu sou apenas um terminal de computador. A NET não tem condição de conversar comigo. Quem tem condição de conversar comigo é o cara do Mercado Livre. Que ele é um no meio de milhares e eu tenho um atendimento de umzinho no meio de milhares, numa nova plataforma. Em que eu posso avaliar o cara. Então a gente está criando um novo modelo de participação e de centralização. Eu acho que as instituições elas não estão acostumadas. Não estão acostumadas porque eu vou falar para vocês na boa. Não é possível conversar com milhões de pessoas sonoramente. Dá para entender qual é a crise que a gente está falando? A gente tem uma ferramenta sonora de conversa que a gente cresceu muito, não é possível conversar. Eu não posso fazer uma assembleia de 500 mil pessoas. Eu preciso criar um outro modelo de conversa para falar com milhares de pessoas. É isso que eu mostrei. E como é que a gente faz isso? Criando plataformas digitais colaborativas. Lá na prefeitura, como é que a gente quer resolver o problema dos usuários de ônibus? Aplicativo na mão de todo mundo. Como é que a gente quer resolver o problema de saúde? Aplicativo na mão de todo mundo. O posto de saúde não está bom? O cara vai dizer no aplicativo. Aí o gestor vai ter uma telona e vai dizer, opa, está tendo uma crise em tal negócio. Ele não vai poder conversar com os usuários. Ele vai ter que pegar robô, botar coisas, botar o GPS no ônibus, botar entrada e saída do ônibus para ver quantas pessoas estão entrando. Vai ter que botar. A gente vai ter que robotizar, virar um formigueiro para poder administrar tudo isso. Em Boston, por exemplo, os caras botaram um chip no carro. Quando o carro entra num buraco, o chip avisa, deve ter um buraco aqui. E a equipe de manutenção já vai direto. Não tem que o cara ficar ligando, porque já vai funcionar. Quanto mais eu puder botar robô, melhor. Então, vou fazer uma passagem rápida para fechar. O que ficou mais importante para você? Twitter. 140 caracteres. Comunidade, tantas pessoas e tanta informação e necessidade. Twitter. Acho que é rastro, né? Fazer essa comunicação através de rastro. Rastros. Você. Não sei se Você fala. Fala você. completamente diferente dos meus Fala. na colaboração. Colaboração. Essa nova dinâmica participativa. Conceitos diferentes. Fala. Fala alto, gente. Revolução cultural. Eu acho que essa crise que existe em instituições e empresas, frente a essa autonomia e diversidade que a gente tem hoje com a comunicação. Fala. Acho que a sensibilidade
perceber quais são as novas necessidades. Temos muito barulho e ainda não entendemos como colocar tudo, solucionar tudo de uma vez. Crise versus rastros de fuga. A questão do ser humano como um teste. Empoderamento. É a transição, a revolução da sociedade diante de problemas que ainda não discussão. Vídeos, organizações, instituições são quadradas e verticais de palavra de essa visão técnica de peça. Falta pé, danada, o rio. Essa visão colaborativa. Problemas já antigos, né? Que sempre vai só piorando. Não consegue resolver. E a visão colaborativa. Mara, o que você complementa? Eu acho que eu complemento com uma pergunta. Qual é a complexidade que vocês vão querer resolver? A gente tem complexidade no mundo, mas a gente tem complexidade no nosso pequeno universo. Existem complexidades. E quais complexidades que a gente pode identificar como resolvíveis a partir do que a gente vai aprender aqui? Essa pergunta não precisa responder agora, pode responder daqui a um ano. Eu queria, para fechar, eu queria sugerir a vocês uma coisa que é o seguinte. Isso que eu apresentei a vocês aqui são 10 anos de esforços e de conversas. Né? Então tem muita coisa aí que é muita novidade. Então eu estou discutindo isso há 10 anos, com muita gente, amadurecendo, etc, etc. Então o que acontece normalmente? As pessoas vão escutar tudo isso, como é que eu faço? Como é que eu estou usando a minha estratégia? Eu, quando pego uma ideia muito interessante, muito diferente, e eu acho bacana aquilo, eu pego aquele cara e escuto quase tudo que esse cara tem na internet. Eu faço assim. Por quê? Porque eu quero pegar até a última gota do que ele está falando. Não estou falando que você vai fazer isso comigo, eu estou falando que vocês têm que fazer isso com qualquer pessoa. E a gente tem uma tradição que é o seguinte, ouve um pouquinho daqui, ouve um pouquinho dali, fica tudo pingadinho, e no fundo não cria uma consolidação. E na verdade é isso que você falou um pouco, tem muito barulho e muito pouco consistência. Então quando eu vejo um cara que pensa com a própria cabeça, que é a coisa mais difícil, eu vou atrás desse cara. Pô, o que esse cara está falando? Deixa eu entender o que ele está falando. E vai. Até que você fala, pô, já entendi qual é a lógica que esse cara está falando. Aí você pode ir para outra pessoa. Então, um conselho seu, no meio dessa microfonia toda que nós estamos vivendo, tentar encontrar aquela voz, seguir ela, entender o que ela está me falando, passar pelo meu filtro e depois que eu analisar tudo aquilo, eu procuro uma outra voz que vai me dar tudo de uma vez só, que é o que a nossa sociedade não faz, de uma vez só. Aí você vai perguntar, como é que eu escolho na emoção? Eu, por exemplo, ouço um cara e falo, pô, esse cara tem tudo a ver, então eu vou nessa, vou ali, caminhar nessa direção, aí fico ali em cima do cara. Ouço 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vídeos, aí ouço, até que eu falo, pô, já entendi qual é a lógica desse cara. Eu agora estou fazendo uma outra coisa, se vocês quiserem pegar alguns livros, eu já estou fazendo, eu estou fazendo um PowerPoint, eu vou fazendo um fichamento do livro, esse livro do Harari, que é um livro para mim muito importante, Macro História, já fiz 20 vídeos sobre o livro. Agora a página tal, isso aqui, esse cara aqui, vou jogar esse livro pela janela, estou com raiva desse cara, pô, esse cara aqui nessa hora está bombando, bacana, estou fazendo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou construindo pensamentos, discutindo eu comigo mesmo, com os autores e trabalhando. Só que a gente não tem essa prática, essa estratégia de aprender sozinho, autodidata. Então se vocês estão começando esse curso agora, minha grande sugestão é, sejam autodidatas. Entendeu? O professor falou um cara, Clay Shirk, pô, quem é esse cara? Deixa eu ouvir pelo menos uns 4 vídeos desse cara, para ver se bate. Pô, bateu, é legal, bacana, etc. Vou comprar o livro. Qual será o melhor livro? Então vou pegar Cultura da Participação, tem vários, então vai pegar. O que o cara está falando? Aí daqui a pouco tem o cara da entrevista, quando ele lançou o livro, ele dá uma entrevista logo depois falando do livro. Aí você ouve a entrevista e você fala, pô, a gente fica, eu não consegui ler o livro, eu não tenho tempo para ler, mas o cara está lá explicando o que é o livro numa entrevista.
De repente não precisa nem comprar o livro, já entendeu o que o cara está falando. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Fala. Você falou 2 ou 3 vezes sobre o impresso. Como é que você vê o futuro do impresso? A comunicação impressa. Livro, Meio parecida com essa história do long play, do LP, né? Tem gente que vai gostar, porque eu digo o seguinte, às vezes tem pessoas que são sexualmente problemáticas com o livro, que a pessoa fala, mas nada substitui aquele cheirinho do livro. Eu falo, sexualmente, tudo bem, não estou fazendo uma discussão sexual com o livro. Eu, quando vou ler um livro, eu quero informação, eu não quero uma relação sexual que eu tenho ali, que eu fico ali curtindo. Não, tudo bem. Então, eu acho que esse tipo de coisa existe sempre. Tem gente que ainda tem Fusca, tem gente que tem LP. Agora, do ponto de vista das ideias, ainda vou dizer mais uma coisa para você. Eu aposto hoje muito mais no mundo oral do que no mundo escrito. Não é nem a questão do livro, não é que o livro vai passar para o digital. Se eu hoje posso acessar um pensador e ele está falando para mim pelo YouTube, para que eu preciso ouvir? Eu leio esse cara. Porque antigamente eu precisava ler ele, senão não tinha contato. Se, por exemplo, eu tenho todas as minhas aulas no YouTube, se tem várias pessoas com todas as coisas no YouTube, eu posso escutar as pessoas. Por que eu preciso ler? Porque, pensa bem, qual era a ideia do livro? Eu não tenho como multiplicar as minhas ideias, eu preciso botar num papel, empacotar para todo mundo ler. Agora, se eu botar no YouTube, por que eu preciso botar no papel? Não estou dizendo que tem gente que não vai botar no papel e nem que não vai funcionar no papel. Eu só estou dizendo que não é uma discussão impresso-digital. A discussão pode ser oral e escrito. Será que eu preciso do escrito? E o que serve para o escrito? Aonde que vale o escrito? Em que situação eu posso dizer, vale a pena escrever um livro, por exemplo? Porque hoje a gente tem como registrar o oral. Exatamente. Não, registrar há bastante tempo, mas agora multiplicar isso descentralizadamente. Muito obrigado. Salva de palmas para o nosso esforço. Então, amanhã nós estaremos